Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje eu gostaria de convidar você, nós vamos falar de oração, a importância. Você sabia que nós devemos ter ousadia para orar a Deus? Você sabia disso? Então nós vamos refletir sobre isso hoje. Hebreus capítulo 10, verso 19 e 21, fala isso, da ousadia diante de Deus. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a palavra de Deus nos diz que podemos ter ousadia para buscar a presença de Deus. Aleluia, podemos fazer isso por causa, sabe do quê? De Jesus Cristo, que derramou o sangue ali por nós. Através desse sacrifício, Jesus abriu um novo e vivo caminho que permite, irmãos, nos aproximarmos de Deus com muita ousadia. O véu que separava as duas principais salas do templo, o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. Neste último, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para ministrar ali o sacrifício. Aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 7 diz que quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou do alto até embaixo. Aleluia. Jesus estava demonstrando que a partir deste momento, todas as pessoas que creem têm autorização para entrar no santuário de Deus. Olha que lindo. Podemos ter ousadia para entrar na presença de Deus em oração por Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Amados, Ele nos abriu um novo e vivo caminho por meio do seu próprio sangue derramado naquela cruz do Calvário. O texto de Hebreus capítulo 10, aí o verso 22 também, 25, nos ensina e nos mostra três formas de orarmos a Deus com ousadia. Primeiro, adoração pela fé em santidade. Adorar significa colocar diante de Deus todas as coisas, ou seja, Deus tem que ser a primícia em todas as coisas das nossas vidas. Quando nós aproximamos de Deus em oração, precisamos deixar tudo de lado e nos concentrar somente em Deus. Jesus havia dito para a mulher samaritana, lá no livro de João capítulo 4, verso 24, aleluia, que a nossa adoração tem que ser espiritual e em verdade, ou em verdadeira, irmãos, aleluia. Aí mesmo em Hebreus 10, 22, diz que nós devemos nos aproximar com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água pura. Olha que lindo, um coração sincero. A sinceridade é fundamental para desenvolver um bom relacionamento com as pessoas. Com Deus também tem que ser da mesma forma. Tem que haver muita sinceridade, em plena certeza da fé. No livro de Hebreus capítulo 11 fala da fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos. Aleluia, de acordo com os fatos. Olha que coisa linda. Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé, irmãos, é impossível nós agradarmos a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha que maravilha, com uma consciência pura, buscar Deus com consciência pura. Para termos a consciência pura, precisamos ter a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. O sangue de Jesus pode nos perdoar de todos os pecados, com o corpo lavado em água pura. O autor da carta dos Hebreus faz uma alusão as purificações que os judeus realizavam para oferecer sacrifício no templo. Da mesma forma, devemos nos purificar para nos aproximarmos de Deus, perseverando por meio da esperança, e a esperança é o que nos faz seguir em frente, é o combustível, irmãos, para a nossa perseverança, guardarmos firmes a confissão dessa esperança, sem vacilar. Nós não podemos vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós temos que guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Firmeza é fundamental na vida cristã. A confissão da fé que fizemos jamais pode ser abandonada, pois a esperança é que nos dá força para ficarmos firmes sem vacilar. Você sabia que quem fez a promessa é fiel? O Senhor é fiel em suas promessas. Quando conhecemos a natureza de Deus, sabemos que podemos ter esperança, crescendo em amor através da comunhão. Olha que lindo, já aí em Hebreus 10 também diz que nós devemos também ter cuidado e animar um ao outro no amor, na prática das boas obras. Nós não podemos deixar de congregar como o costume de alguns, como diz o texto. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vai chegando o grande dia da aproximação do Senhor. Nós devemos encorajar uns aos outros, irmãos, no amor e na prática das boas obras. A comunhão com os irmãos na igreja é essencial para encorajamento e o amor e o fundamento da nossa relação com Deus e até mesmo com os irmãos.
O ânimo que vem de Deus nos leva a orar com ousadia. Esse encorajamento também nos leva à prática de boas obras, não deixando de congregar, irmãos, como é costume de alguns. Na época que essa carta foi escrita, já havia cristão abandonando a comunhão da igreja. A vida de oração deve acontecer no contexto da nossa intimidade com a porta do quarto fechada, como disse Jesus em Mateus 6,6. Mas também devemos acontecer na coletividade da igreja, encorajando um ao outro da forma carinhosa, vamos estimulando um irmão ao outro. A admoestação é uma afirmação corretiva que pode nos ajudar nesta caminhada. Isso acontece no contexto do relacionamento com os irmãos, porque o dia se aproxima. O dia aqui significa o dia do juízo final, irmão, onde todos prestaremos conta diante de Deus. Entrar na presença de Deus em oração é também uma necessidade de ficarmos firmes até a volta de Jesus. Podemos concluir então, adorando pela fé em santidade, perseverando por meio da esperança, crescendo em amor através da comunhão. Aqui nós temos 3 elementos: a fé, a esperança e o amor. Espero que você tenha entendido essa mensagem e gostaria de contemplar com vocês agora que nós podemos estar agora intercedendo pela tua família, pela tua causa, pedindo ao Senhor que venha manifestar a glória e a graça dele. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, rogo-te, ó Deus, que o Senhor manifeste o seu poder, a sua bênção sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Visita cada irmão agora, aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está com dor, aquele que está triste, aquele que está amargurado, aquele que está desanimado, aquele que se sentiu ofendido. Meu Deus, tenha compaixão e misericórdia. Nos ensina, Senhor, através dessas palavras, a vivermos da fé, porque a fé é um combustível, Pai, que nos dá força para batalharmos e unir. É a união entre irmãos, isso que nos dá força, porque um sente dor de lá, outro sente dor de cá, um tem um problema de lá, outro tem um problema de cá, mas juntos, ó Pai, nós temos muito mais força. Não somos só um que te adora, somos um povo em adoração a Deus. Por isso, Pai, eu te peço a bênção sobre todos nesta quinta-feira, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, amém e graças a Deus.